Meus queridos, dando continuidade ao estudo da semana passada sobre a teologia das alianças, hoje a gente vai encerrar essa parte que trata do pacto da graça, do pacto das obras e das alianças que Deus fez, e a gente então vai prosseguir hoje com as consequências práticas da teologia das alianças. Mas eu queria mais uma vez orar, rogar a bênção de Deus sobre nós. Pai, graças te damos porque nesse dia é o dia do Senhor. Estamos aqui juntos e podemos estudar sobre a Tua Palavra. Rogamos que o Senhor nos abençoe e abra a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu quero me reportar a Gênesis 3,15. Se você puder ir na sua casa, você pode lembrar e abrir sua Bíblia e acompanhar. Gênesis 3,15 diz assim a palavra do Senhor: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A história humana, seu José e Dona Ivone, é a história do povo que faz parte da descendência de Deus contra aqueles que não fazem parte da aliança de Deus. Parece uma maneira reducionista e até simplista. Você pode ouvir que na universidade essa é uma maneira maniqueísta de se ver e de se enxergar as coisas. Mas diferente disso, pensar diferente dessa forma é pensar de uma maneira não bíblica. Ou seja, o que é que está por trás dessa minha argumentação? É que nós só conseguimos ler a Bíblia corretamente, Dona Ivone, se considerarmos o pacto da graça. De Gênesis 3 em diante, após a queda, a palavra do Senhor nos mostra a história de um povo que é alcançado por graça, sem nenhum mérito, e esse povo é agente da glória de Deus e da revelação da manifestação do poder do Senhor na terra. Isso se aplica a toda a história do Antigo Testamento e do Novo Testamento. De modo que você não pode interpretar a Bíblia, nenhum acontecimento, sem o pano de fundo da graça. E na providência divina, as histórias, as cerimônias, os rituais, tudo apontava para a redenção que Cristo ia realizar. Ele que é o descendente da mulher. Então, as histórias de José, de Moisés, de Elias, de Davi, apontam para Cristo. Vou só mostrar algumas semelhanças. José foi rejeitado pelos seus irmãos, tratado de maneira injusta. E na providência de Deus, aquele que era insignificante diante dos seus irmãos, foi um instrumento poderoso de salvação para o seu povo. Quem fez isso? Cristo. Moisés precisou fugir ao deserto e lá encontrou-se com o Senhor. E então volta, enfrenta um inimigo terrível que é o faraó e é instrumento de uma grande salvação e libertação para o seu povo. Cristo foi ao deserto, venceu o diabo no deserto, voltou, começou seu ministério e foi instrumento de libertação do seu povo. O que dizer de Davi? Rejeitado pelos seus irmãos, menosprezado, ele que não tinha aparência alguma. Lembra ou não lembra Isaías 53? Foi um instrumento poderoso de salvação contra um inimigo feroz. Cristo também desprezado por sua aparência, ali referindo-se ao contexto da sua morte. Isaías 53 nos mostra Cristo no caminho do Gólgota, ofereceu salvação poderosa contra o diabo, o pecado, a ira de Deus e mesmo o mundo que anda em trevas. Eu poderia aqui dar vários exemplos, como que as histórias do Antigo Testamento apontam, direta ou indiretamente, para o que Cristo ia fazer diretamente. De modo que a gente não pode pensar em Israel como sendo, Deus amou essa nação e Ele simplesmente agiu por essa nação. Mas Deus fazia isso em Israel e por Israel para que as pessoas soubessem da redenção que só Ele pode realizar, redenção essa que seria culminada na cruz e após a cruz a sua ressurreição.
Então, a história da revelação bíblica, Stephanie, é a história do descendente da mulher. E esse descendente da mulher, ao longo da revelação bíblica, vai encontrar oposição. E, consequentemente, o povo de Deus vai encontrar oposição. E quem faz oposição ao povo de Deus? O mundo que jaz em trevas. Essa é a maneira correta de ler a Escritura. Eu sei que pode parecer, Bruno, e para você que está nos ouvindo, um tanto quanto arrogante. A gente vive um tempo de relativismo quando as pessoas dizem, não, mas essa é a sua verdade. Infelizmente eu não posso dizer isso aqui. E aqui não é porque Calvino disse, não é porque a teologia reformada se defende, é porque eu entendo que essa é a maneira mais razoável de se interpretar a Bíblia. Eu não conheço outra maneira de você interpretar a Bíblia sem ser através da teologia das alianças. Em Gênesis 1 e 2, pacto das obras, também chamado de aliança da criação, mas como é mais conhecido como pacto das obras, pacto das obras. O homem poderia manter relacionamento com Deus mediante sua obediência. Após a queda, pacto da graça. E Deus vai fazendo alianças. Deus faz aliança com Adão, que não quebra mesmo após a queda. A aliança de Deus não muda. Quem mudou foi Adão. Depois se tornou pecador, mas a aliança de Deus permaneceu. Olha como as alianças de Deus são imutáveis, Bruno. O que é que Deus institui antes da queda? Matrimônio, o casamento que é o matrimônio, o casamento, o descanso e o trabalho. Permanecem após a queda? Permanecem. Deus institui o mandato cultural, social e espiritual. Permanecem? Permanecem. A aliança de Deus não muda. Venha Noé. Qual a promessa de Deus? Não vou destruir mais a terra com água. Toda vez que chove, arco-íris. Deus muda? Não muda. O pano de fundo é a graça? Continua sendo a graça. Mas as alianças não mudam. Em Abraão, Deus institui a circuncisão. O povo de Deus é marcado no corpo. Isso continua hoje? Continua. Nós não circuncidamos mais. Nós recebemos o batismo. É algo que recebemos no nosso corpo que nos identifica com o Senhor. Vem Moisés. Deus deu a lei. Toda a lei precisa ser cumprida? Não. A lei moral, porque a lei civil dizia respeito a Israel e a lei cerimonial apontava para Cristo. Mas nós somos o povo que seguimos a lei do Senhor. A aliança continua. Deus em Davi permite que o seu povo tenha um rei. E agora eles têm um território, têm uma língua, têm um rei e têm leis. Pode-se dizer que era um país no sentido do termo moderno. Mas nós somos o seu povo. Nós temos leis. Nós temos um governante, um rei que é Cristo. Nós temos inimigos. O diabo, o mundo e a nossa carne. Cristo é o rei da sua igreja. As alianças de Deus permanecem. Então perceba que você vai entendendo comigo que a revelação de Deus ela é progressiva, Bruno. O povo de Deus vai recebendo instruções, o povo de Deus vai crescendo em conhecimento da palavra. E tudo isso que eu falei tem algumas consequências práticas que a gente começou a ver semana passada. A primeira consequência prática, relembrando o que a gente falou semana passada, o povo da graça, está aqui, é representado por Jesus, o descendente da mulher. Depois, o povo do pacto da graça merece a ira de Deus, mas é tratado de um modo imerecido. Então, por favor, guarde aquela frase: como você está, estou melhor do que mereço. Isso ajuda muito a gente. Diante de um câncer, diante de um acidente, diante da perda de um trabalho, eu mereci o lago de fogo. Um desemprego é melhor do que o lago de fogo, concordam? Um câncer é melhor do que um lago de fogo, eterno. Qualquer situação é melhor do que isso. Se a gente pensa dessa maneira, irmãos, isso não é escapismo. Isso não é um clichê, um chavão terrorista ou até inquisitorial. Eu imagino meus professores, alguns da universidade me ouvindo e dizer: esse pastor é um inquisidor. Falar de estou melhor do que mereço, melhor do que o lago de fogo, isso lá existe. Ele está querendo amedrontar. É o que a Bíblia diz. Quem mais falou da segunda morte em termos horrendos foi Cristo. Então, o povo do pacto da graça está isento das leis civis e cerimoniais. A circuncisão é substituída pelo batismo e a Páscoa pela ceia, tá? Mas há uma quinta consequência que eu quero me dirigir a partir de agora a essa.
o dia do Senhor, o Shabá, no quarto mandamento, é transferido do sábado, sétimo dia, para o domingo. É por isso que, inclusive, eu sugiro para quem ensina, se tem algum professor de criança escutando a gente, que quando ensinar os 10 mandamentos, eu ensino aos meus filhos o significado da palavra sábado, para não confundir. A gente começou ensinando Daniel e Rafael, lembra-te do dia de sábado para guardares. Aí eles, sábado? E por que a gente agora guarda o domingo? Então, eu ensinei a eles o termo que significa sábado. Eu peço para eles repetirem, lembra-te do dia de descanso para guardares. Porque a palavra sábado significa descanso. Na antiga aliança era no sétimo dia. Na nova aliança é o primeiro dia. E agora eu quero mostrar para vocês por que isso. Então, para tanto, abra sua Bíblia em Êxodo 20, verso 8. Antes que você abra e acompanhe comigo, Êxodo 20, verso 8, você tem algumas interpretações no meio protestante. Existem igrejas que dizem que você não tem mais compromisso nenhum, não existe dia do Senhor, o dia do Senhor é todo dia. Isso para mim é uma distorção e a gente vai explicar por quê. Existem aqueles que dizem que é o sétimo dia. Eu inclusive conheci já, vocês já ouviram falar da Batista do sétimo dia, não é só adventista. Tem uma Batista do sétimo dia e também tem a Adventista da Promessa, que guarda o sábado, que seu culto principal é no sábado. Creem na justificação pela fé, mas defendem o dia do Senhor como sendo o sábado. Então você tem aqueles que dizem que é o domingo, aqueles que dizem que pode ser qualquer dia, e aqueles que dizem que pode ser, que é o sábado. E é interessante que esses batistas do sétimo dia e esses adventistas da promessa se identificam mais com os protestantes e se dizem evangélicos do que adventistas. Eles argumentam que eles estão associados a nós, que são povo de Deus, dão a paz do Senhor, falam com cordialidade. Onde é que eu quero chegar com essa história, irmãos? É dizer que eu entendo, à luz do princípio sagrado, que o descanso, um dia de descanso, não foi abolido. E eu começo falando da história de que os nossos primeiros pais assim entenderam. Os puritanos, aqueles que levaram o presbiterianismo para os Estados Unidos, assim entenderam. Simonton, fundador da igreja presbiteriana, assim entendia. Há 40, 50 anos, não sei se o seu José já ouviu falar sobre isso, mas lá no Nordeste era até comum disciplina eclesiástica para pessoas que no dia do Senhor iam para uma praia, que faltavam o culto para ir, por exemplo, jogar bola. Isso daí era motivo de disciplina. Tal a seriedade que os nossos antepassados na fé davam a essa questão. Era inimaginável há, vou dizer, 70 anos, imagina aí, lá em 1950, 1940, por aí, você no dia do Senhor não está reunido na casa de Deus. E a gente vai passando o tempo e alguns interpretam isso como legalismo, até como perfeccionismo, mas vamos ver o que a Bíblia nos diz. Êxodo 20, verso 8 diz assim: lembra-te do dia de sábado. A palavra hebraica sábado é descanso, mas aqui era sétimo dia mesmo, para guardares. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é sábado do Senhor. Não farás trabalho nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem tua serva, nem o animal, nem o forasteiro das tuas portas dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e no sétimo dia descansou. Por isso, abençoou o dia de sábado e o santificou. Se você pegar uma Bíblia de concordância e colocar a palavra sábado, e você fizer um levantamento do que acontecia nesse dia, era o dia da Santa Convocação. A principal celebração do Antigo Testamento acontecia no sábado. O povo de Deus praticava atos de misericórdia no sábado. As ofertas eram recolhidas no sábado. Então, era um dia de descanso físico, mas, sobretudo, espiritual. Como chamavam os puritanos, era o dia da feira da alma. Então, era um dia de descansar o corpo, sim, mas se buscar espiritualmente a Deus e
praticar atos de misericórdia. Em síntese, se você fizer um levantamento do que acontece no sábado lá no passado, e a gente vai mostrar que isso acontece exatamente no Novo Testamento do mesmo jeito, o que é que deve acontecer no dia do Senhor, Bruno? É um dia de buscar mais a Deus, é um dia de descanso físico e é um dia de praticar atos de misericórdia. Agora, acreditem, embora os adventistas estejam errados na sua maneira de interpretar, eles muitas vezes dão banho na maneira de lidar com o dia. É fato que boa parte deles considera a guarda do dia como uma evidência da salvação. E alguns até chegam a dizer que aqueles que não observam devidamente o dia do Senhor não podem ser salvos. Então acabam trazendo uma concepção legalista e também perfeccionista da guarda do dia do Senhor. Mas eu me lembro que, eu acho que eu já falei aqui na igreja, que eu resolvi estudar mais seriamente sobre isso quando eu estava no último ano de seminário, e eu estudava com um adventista. Ele era tão diferenciado, que ele foi o único que recebeu um diploma especial. Ele terminou um curso de 5 anos, irmãos, com CRE 9.6. Era muito diferenciado. E eu lembro que diziam que ele jogava muito bem futebol, e diziam que eu jogava razoavelmente também. Mas aí fizeram um time. E qual era o dia do treino? Era o sábado. Mas a gente não podia contar com ele porque ele era adventista. Aí ele disse: no sábado eu não posso, só sou o domingo. Ô irmãos, quando ele falou isso, na hora, eu disse: peraí, se ele valoriza tanto assim o sábado, e se eu for para o treino no domingo, ele vai questionar a minha convicção. Eu olhei e disse: pois também no domingo eu não posso. E aí, daí eu comecei a me aproximar mais dele, a gente foi debater. O resultado é que a gente nunca jogou junto, porque ele não podia nem no sábado e eu no domingo, e o time ficou desfalcado, e a seleção poderia até ser mais forte do curso da gente. Mas eu quero chamar a atenção de vocês que aquilo me fez ir conversar com ele. E ele, uma vez, eu percebi que quando dava mais ou menos 5 horas da tarde para 5h30, ele dizia: olha, eu tenho que me recolher. E eu disse: por quê? Ele disse: porque é um momento especial para mim. Começou o meu Shabá. Eu disse: tu faz o que nesse dia? Isso é um dia para a gente praticar misericórdia, é um dia para a gente cuidar das coisas do Senhor. Eu vou me confraternizar com meus amigos, com a minha família. Irmãos, que olhar bonito para o dia do Senhor. Tirando o aspecto legalista e perfeccionista, aquilo me incomodou, seu José. E eu resolvi estudar seriamente. E eu digo a vocês que os argumentos dele pareciam muito convincentes. E eu comecei a conversar, porque ele guardava o sábado. Ele até falou de uma maneira bem enfática comigo. Ele disse: o sábado, o 7º dia, foi instituído antes da lei. Gênesis 2,7 diz que no 7º dia o Senhor descansou. Olha que argumentação. O 7º dia está no decálogo, nos 10 mandamentos. Você tem autorização para não matar? Eu disse não. Tem autorização para não roubar? Eu disse não. Tem autorização para adulterar? Eu disse não. Então por que tem autorização para mudar o 4º mandamento? Eu disse: meu amigo, vou estudar um pouquinho e a gente conversa. A gente não precisa ter resposta para tudo. Eu estava no 4º ano de seminário, mas eu levei, na primeira batalha eu perdi, irmãos. A guerra eu não perdi, mas a primeira batalha eu levei um banho. Eu voltei, me muni. Na verdade foi um banho mais ou menos, porque eu acabei não respondendo. Eu só ouvi para depois não ter que retirar alguma coisa que eu disse. Vamos conversar semana que vem. E aí eu cheguei com minha metralhadora com ele, com calma, com jeito, disse: pois vamos lá. Vamos ler Êxodo 20, a gente lê. Vamos em Deuteronômio, que eu vou pedir que vocês abram agora. Deuteronômio, capítulo 5. E eu comecei aqui com ele. Se em Êxodo 20 a referência é que Deus, Ele criou todas as coisas, em Êxodo 20, versículos 12, 13 e 14 diz: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus.
6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem teu servo, nem tua serva. E assim você já conhece. Verso 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, que o Senhor teu Deus te tirou da lei. Peraí. Em Êxodo 20 o motivo é a criação. Em Deuteronômio 5 o motivo é a redenção do Egito. Aqui tem um significado muito grande para nós. Eu olhei para ele e perguntei: o que a redenção do Egito, ou para que a redenção do Egito aponta espiritualmente? Vocês não estão entendendo. Eu disse: aquilo que Deus fez no Egito, livrando o seu povo da escravidão, apontava ou não para a redenção final que Cristo fez? Ele fez sim. Então estamos aqui. Você tem certeza disso? Ele fez, tem. Então eu vou lhe pedir um favor agora. Por favor, abra Romanos 4:25. Eu vou pedir que vocês abram. Então quando ele abriu, eu disse o seguinte: eu aprendi que melhor do que começar bem é terminar bem. Melhor do que o início é o fim da história, concorda? Ele fez onde é que você quer chegar. Olha o que é que diz o texto. Porque ele foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Eu olhei para ele e disse: o que é que Paulo diz em Coríntios? Se ele não tivesse ressuscitado, o que é que seria a nossa fé? Vã. E que dia ele ressuscitou? Ele disse domingo. Você tem certeza? O texto diz que foi o primeiro dia da semana. Certo. O que lembra-nos lá no Antigo Testamento, Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Deve-se guardar o dia de descanso, lembrando que Deus criou e Deus redimiu o seu povo. Certo? Certo. Quando Jesus ressuscita, Jesus dá um significado diferente à criação. Paulo diz que ele é a primícia dos que dormem. E para você não achar que eu estou extrapolando o conceito, esticando o conceito ao meu prazer, ou até alegorizando o texto sagrado, vamos ver como é que os apóstolos viram isso? Você acha que os apóstolos começaram a guardar, e a igreja primitiva, o sábado, 7º dia, ou transferiram para o domingo? Vamos ver o texto. Então eu vou pedir que vocês aqui, meus queridos, agora voltem, estava em Romanos, voltem para Atos capítulo 20, verso 7. Lembra que a Páscoa, falamos semana passada, foi substituída pelo quê? Pela ceia do Senhor, né? Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia de semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Aqui é a ceia, irmãos. Quando é que eles comemoraram a ceia? 7º dia? Ou no primeiro dia da semana? Primeiro dia da semana. Mas vamos lá. A gente não vai nem aqui voltar no texto, porque eu teria que fazer uma apresentação do dia do Pentecostes, mostrar comentários bíblicos, que todos os comentaristas dizem que o Pentecostes aconteceu no domingo. Isso é muito significativo. Vou nem voltar lá em Atos 2, mas anunciar aqui para vocês que o derramar do Espírito aconteceu no primeiro dia da semana, irmãos. Mas tem uma outra passagem. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2. Depois Apocalipse 1:10. O que é que diz, Bruno? 1 Coríntios 16:2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Quando é que a coleta deveria ser feita? 1 Coríntios 16, verso 2. Primeiro dia da semana. Apocalipse 1:10, seu José, pode abrir para nós? 1:10.
Então, preste atenção. Quando é que aconteceu que Jesus apareceu a João no dia do Senhor? Todos os comentaristas dizem, mas talvez Bruno esteja lendo assim, mas aqui não está dizendo que era o domingo. Então, para isso a gente tem que procurar os comentaristas, procurar os estudiosos, os especialistas, e mesmo como os primeiros crentes interpretaram isso aqui. A história é unânime em reconhecer que Jesus apareceu a João no domingo. Irmãos, quando a gente entende o que significa apóstolo, e apóstolo significa aquele que porta uma mensagem autorizada, uma mensagem inspirada, os apóstolos, eles tiveram autorização do próprio Cristo. Tanto é que Jesus aparece às igrejas da Ásia, Jesus aparece a Paulo, e vocês não acham que, se fosse um equívoco, Jesus teria vindo corrigir a sua igreja? Porque os apóstolos, vocês vão ver no Novo Testamento, eles começam a considerar o domingo, e não mais o sétimo dia, como o Shabá cristão. É por isso que nós chamamos, Bruno, de o domingo do sábado cristão. Para adultos, para pessoas que têm já uma certa instrução, não confunde. Eu lá em casa eu ainda estou chamando para a criançada de domingo o descanso cristão, para que eles compreendam. Mas vejam que é um deleite. Jesus vai nos dizer, vou pedir que vocês agora voltem, em Mateus capítulo 11. Eu não estou seguindo uma sequência bíblica, eu estou seguindo a sequência da ideia. Por isso que eu estou fazendo esse vai e vem, Você vai para Apocalipse, agora volta para Mateus. Perdão, capítulo 12, versículo 1. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram: eis que teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da preposição, os quais não era lícito? E aí Jesus vai dar exemplos. Aí ele vai dizer aqui, verso 12, ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. E é interessante que aqui a gente aprende, irmãos, que Jesus ensinou, em outra passagem ele vai repetir isso, que o ser humano, ele não foi feito por causa do sábado, e sim o sábado foi feito por causa do ser humano. Ou seja, o dia de descanso é um presente, Bruno. O quarto mandamento é uma ordem, mas assim como o culto é um presente. Eu costumo apresentar para a criançada, para livrar da concepção legalista, como um presente de Deus. Mas juntamente com esse presente vem a ordem de abraçar esse presente. Ou seja, o que deve ser feito no dia do Senhor? É um dia de descanso físico, é um dia de feira da alma, mas se for só descanso físico não vale. Por isso que o significado primário é descanso espiritual. Você vai alimentar-se espiritualmente, vai descansar do corpo e praticar atos de misericórdia. É por isso que algumas igrejas, eu acho bacana isso, que no domingo fazem evangelismo, que no domingo recolhem os dízimos e as ofertas, que no domingo resolvem fazer alguma coisa, ou mesmo é muito legítimo que você vá visitar um familiar, uma pessoa carente, ou até mesmo uma pessoa doente que você conhece ou que está passando necessidade na igreja. É dia de comunhão, é dia de deleite, mas não estamos liberados por causa da nova aliança a relegar esse domingo a qualquer coisa. Eu aqui também quero destacar, irmãos, que há uma discussão entre os presbiterianos se é legítimo ou não no domingo jogar bola, praticar lazer, ir para uma praia. Pelo menos os puritanos e os primeiros pais presbiterianos entenderam que é um dia especial para que a gente se devote a Deus e a sua palavra. Se você se deleita no domingo sem conectar isso à bênção que é esse dia, eu até entendo assim: se você vai jogar bola e o propósito é uma confraternização, uma comunhão,
Você vai usar aquilo como ferramenta para evangelizar, de maneira bastante intencional. Se você vai ter um momento de lazer com a sua família, mas naquilo você não vai lhe desfocar da lembrança que você deve ter da sua redenção, é legítimo. Mas se o lazer vai lhe tirar a compreensão, ou vai desfocar do dia, que é um dia de rememorarmos o sacrifício de Cristo e a sua ressurreição, então deve ser deixado de lado. Pessoalmente, uma vez eu estava conversando com o pastor Hernandes e eu perguntei a ele: pastor, eu moro perto da praia, na época eu morava, se eu ver algum problema? Eu lembro do que ele disse. Ele, conversando comigo, fez: meu príncipe, você tem 6 dias para fazer isso. No domingo você não peca se faz, mas não é o melhor dia para você fazer. Eu penso que essa é a melhor forma da gente compreender esse dia. Há muitos que aproveitam para se esbaldar, irmãos, em comida e mesmo em séries, passa o dia todo assistindo Netflix e sequer pegam na Bíblia para orar. A palavra de Deus não nos orienta a tratar esse dia de qualquer forma, e não é legalismo eu chamar a atenção de que o 4º mandamento não foi abolido, ele foi reconfigurado na nova aliança por causa da ressurreição de Cristo. Então, meu colega adventista estava certo de dizer que o mandamento não foi abolido, mas ele se equivocava quanto ao dia que deveria ser observado, e também alguns adventistas com relação a ver esse dia como um meio de salvação, ou mesmo como evidência da salvação. Então esse é o primeiro ponto. A teologia das alianças nos faz observar a continuidade das orientações de Deus, e o descanso, antes de ser exposto nos mandamentos, foi dado lá para Adão, antes da queda. Mas há uma segunda questão que eu quero chamar a atenção de vocês para encerrar essa parte de implicações. É que Deus continua dando atenção especial a famílias. Por a gente entender a teologia das alianças, a gente tem um apego especial às famílias. Veja, vamos abrir algumas passagens. Salmo 128, vou pedir para a dona Ivone ler. Vou pedir para seu José ler Atos 2:39. Vou pedir para Bruno ler 1 Coríntios 7:14. E quando Stephanie voltar, 1 Timóteo 3, verso 4. Então, eu lhes lembro, antes de ler o Salmo 128, o que Deus disse a Abraão em Gênesis 12: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu lembro que eu fui citar na universidade que a família era a célula máter da sociedade. A professora disse, o professor olhou para mim e fez: essa sua forma de ver é patriarcal e está ultrapassada. É isso que querem ensinar, mas isso não é o que a Bíblia diz. O que é que nos diz o Salmo 128, dona Ivone? O homem que teme ao Senhor vai ter sua família abençoada. É isso que o Salmo 128 diz. Não podia dizer, Senhor José, só o homem que teme ao Senhor vai ser rico, o homem que teme ao Senhor vai ter aquilo. Não. A que Deus destina, Deus faz uma coisa florescer em especial para aquele que teme ao Senhor: a família. O negócio de Deus se chama família. Irmãos, de que adianta a gente alcançar lá fora tudo e as famílias não estarem bem? O foco é a família. O cuidado que a gente deve ter com a família. Vamos ver se não é Atos 2, verso 39. Diz o que, seu José? Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos que ainda estão longe. Isto é, para quando o Senhor nosso Deus chamar. A promessa é para vós e vossos filhos. Deus tem negócio ou não tem com a família? Esse texto que eu pedi para Bruno ler, ele é muito significativo. 1 Coríntios 7:14. É um dos textos que a gente utiliza
para mostrar porque a gente batiza criança. Embora o texto não esteja falando de batismo, fala de como Deus vê a família daqueles que tem pelo menos um dos dois crentes. Se só um dos cônjuges for crente, Deus vê essa família de uma maneira diferente. Olha o que diz, 1 Coríntios 7,14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Por outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém, agora são santos. Que texto, irmãos! Eu não tenho como ver o filho de um casal, que pelo menos um seja crente, da mesma forma que os filhos dos ímpios. O texto está chamando categoricamente, mas eles são santos. Porque o marido descrente é santificado pela mulher crente. Estamos lendo, Stephanie, 1 Coríntios 7,14. O marido descrente é santificado pela mulher crente. A mulher descrente pelo marido crente. De outra sorte, os filhos seriam impuros, mas agora são santos. O texto está dizendo que são salvos? Não. Mas o texto está comunicando a ideia de que os filhos dos crentes recebem uma influência especial da graça. E com base em Mateus 11, a gente pode categoricamente afirmar que privilégio acompanha a responsabilidade. Que Deus livre meus filhos. Mas se meus filhos rejeitaram o Evangelho, eles vão ser julgados de forma mais dura do que Sodoma e Gomorra, do que o Estado Islâmico, do que qualquer pessoa mais promíscua que não teve contato com o Evangelho. Porque de acordo com Mateus 11, a gente aprende o princípio de que privilégio acompanha a responsabilidade. Então, o que Paulo está querendo dizer é que a influência do Evangelho alcança os filhos dos crentes. Não estou dizendo que salva, viu, Bruno? Filho de crente, crentinho não é. Mas eu estou dizendo que há uma interferência e há uma bênção especial de Deus para a casa. Vou dar exemplos. Deus, Ele atende às orações do seu povo. E meus filhos veem isso. Deus trata de uma maneira especial o seu povo, as suas súplicas. Meus filhos veem isso. E mesmo que eles não sejam salvos, ou não fossem salvos, a minha esperança é que sejam. E meu labor é para que eles entendam o Evangelho. Mas, eu quero insistir isso com vocês. Pelo simples fato de eu ser crente ou a Laísa, eles são abençoados pela minha comunhão com o Senhor. Deus faz provisão por amor a mim e a Laísa. Deus cuida e protege a nossa casa e eles veem isso. Então eles são privilegiados. Vejam como a bênção de Deus os alcança. Vou pedir para a Stephanie ler 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, versículo 3, capítulo 3, verso 4, 1 Timóteo 3, 4. Vou pedir para o seu José ler, ou melhor, Bruno, lê 1 Timóteo 5, 8. Stephanie lê 1 Timóteo 3, 4 e Bruno lê 1 Timóteo 5, 8. Veja que esse texto que Stephanie vai ler está falando da ordenação de diáconos e presbíteros. E olha a exigência quanto ao dever de cuidar da família. 1 Timóteo 3, 4. Diz o que, Stephanie? E que governem bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Então, que governe bem a própria casa. 1 Timóteo 5, 8, Bruno. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Está vendo aí? O dever de cuidar da família. Irmãos, deixa eu associar esse assunto com o dia do Senhor. Quantas igrejas estão transformando o dia do Senhor num dia de fardo e arrebentando famílias? Culto de manhã, culto de noite, aí o pessoal ainda arruma uma reunião para os oficiais no domingo, ainda tem que fazer cantina depois do culto, e aí qual o tempo que geralmente de segunda a sábado está trabalhando, e no domingo, o dia que era para ter momento junto, de descanso, de aproveitar, estão se afadigando exageradamente na obra do Senhor. Eu quero lembrar para vocês que é nosso dever cuidar da casa. É nosso dever cuidar dos nossos. Seria muito legítimo que qualquer um de nós
dissesse, chegasse no presbitério, no conselho, na mesa e dissesse: eu quero aqui abrir mão da minha função agora para cuidar da minha família. Não está bem, eu não consegui gerenciar, eu estou precisando organizar. Isso é altamente legítimo. Pedir uma licença, já conheci pessoas que já pediram licença das suas atividades para cuidar da família porque estava precisando. A família precede o serviço na igreja. Isso é significativo, irmãos. E aí, tudo isso pela compreensão de que Deus continua dando atenção especial às famílias. Qual a conclusão? As ordenanças divinas permanecem, os mandatos social, espiritual e cultural, o descanso permanece, o trabalho permanece, o casamento monogâmico, heterossexual permanece, o recebimento do selo do pacto, que foi substituído da circuncisão para o batismo, permanece, a submissão a um rei, Jesus, que antes era Davi, agora é Jesus, a comemoração do livramento da vingança contra o pecado também permanece. Nós não comemoramos a Páscoa, e sim a ceia do Senhor. Irmãos, eu aproveito para dizer o seguinte: sabe qual é o dia santo do crente? Guardem isso. Você não peca se não comemorar a Páscoa, sabia? Você não peca se não comemorar o Natal. Na Bíblia não diz em canto nenhum: comemorem o Natal. A gente comemorou ano passado, e não há problema nenhum de se comemorar como um meio evangelístico e até usar desse tempo para anunciar o Evangelho. Mas, sabe qual é o dia santo do crente? Ele tem 52 dias santos. São 52 domingos, o dia do Senhor. Se vocês estudarem seriamente a teologia dos nossos pais, a confissão de fé de Westminster, e estudarem tudo aquilo que os grandes homens de Deus na história falaram, vocês vão observar que a teologia das alianças acaba repercutindo no batismo para crianças, na guarda do dia do Senhor, domingo, no cuidado com as famílias, e que Deus nos ajude com tudo isso. Amém, irmãos? Eu desejo sinceramente que vocês tenham compreendido as implicações da teologia das alianças. Eu acredito que, se alguém acompanhando aí na internet, pode deixar alguma pergunta para a gente responder. E na semana que vem, ainda falando da teologia da Igreja Presbiteriana, nós vamos falar do tulipe, dos 5 pontos do calvinismo, que às vezes as pessoas associam à Igreja Presbiteriana nem ao sistema de governo, mas sim aos 5 pontos do calvinismo, que vamos falar mais precisamente na semana que vem. Então, ainda falando da teologia da Igreja Presbiteriana. Depois, daqui a 15 dias, vamos falar sobre o governo presbiteriano. Depois, daqui a 21 dias, vamos falar da liturgia da igreja. E daqui a um mês terminamos falando sobre o batismo infantil. Vamos voltar e vamos ver as réplicas e as tréplicas, a crítica dos batistas com relação ao batismo infantil e como nós respondemos, e algumas perguntas que fazemos aos batistas que entendemos que eles não têm resposta, tá? Então eu estou falando aqui dando o nome não para desonrar, mas, até porque nós temos irmãos que vieram de igrejas batistas, mas para mostrar que nós somos pedobatistas. Nós não somos credobatistas, nós somos pedobatistas, batizamos crianças. E por que fazemos isso? Não fazemos isso sem fundamento. Eu, inclusive, era de outra denominação que não batizava crianças. Eu me convenci e, graças a Deus, batizei os meus. Ou melhor, como tem que fazer um juramento, não fui eu que batizei, Sr. José. Eu pedi para outros pastores batizarem, eu fazer o juramento. Mas eu quero mostrar para vocês como essa doutrina é belíssima, como tem amparo na Escritura, amparo na história, e como vai ser bênção e útil para você e sua família. Alguém dos irmãos aqui tem alguma pergunta? Alguém que nos acompanha na internet? Se tiver, Bruno, já olha aí e já coloca e a gente já explica. Tá joia? Se não há, eu quero aproveitar esse canal para dizer que essa semana, especialmente, nós vamos continuar as reuniões de oração e o estudo bíblico pela internet. Como a gente está tendo um alcance na quarta-feira do estudo online, cerca de 12 pessoas, e como a gente tem que fechar a reunião, encerrar a reunião antes das 8 horas, então a gente consegue fazer às 19h30 e se estender até às 21h. Então, por essa razão, as nossas reuniões na semana
vão continuar na internet, tá bom? Mas, se você não tem nenhuma pergunta, algum dos irmãos tem alguma pergunta, alguma colocação? O sábado. E aí, chegamos a outra. Como é que eu faço isso? Se querendo diante do Senhor Jesus, dobrando o seu joelho, sem aí eu aceito o sacrifício dele. Que bênção. E esse sacrifício é o sacrifício redentor. Ele nos pediu tanto o seu sangue que é amado na cruz. E agora Deus não me vê mais da forma que eu me vejo. Ele me vê através do sangue de Cristo Jesus e quer viver também através do sangue de Cristo. Que bênção. Para os irmãos que estão acompanhando, o Sr. José estava contando o testemunho de como ele mostrou a realidade da nova aliança e mesmo da compreensão bíblica acerca do dia do Senhor. Eu quero terminar dizendo, irmãos, que, eu não sei se ficou claro, um crente não peca se ele tiver que trabalhar no domingo, não peca. Porque Jesus quem disse que o dia do Senhor foi feito por causa do homem, o Shabá, o descanso, foi feito por causa do homem, não o homem por causa do descanso. Então, se eventualmente há uma chamada lá no emprego de Stephanie, ela tem que ir, ela não peca se for. Mas é natural que nenhum trabalho vai de 7 da manhã até meia-noite, não é? E mesmo assim, aqueles que trabalham de manhã podem estar na igreja à noite, e aqueles que trabalham à noite ou à tarde podem estar na igreja pela manhã. Não se esqueçam. Ou o culto a acompanhar pela internet, embora se pode ser presencial, né? Que esteja. Que Deus nos ajude, irmãos, a observar e a abraçar essa teologia tão bela. Eu costumo dizer que a teologia das alianças ela é simples, ela é profunda e ela acaba deixando a gente sem escapatória, porque ela é altamente abrangente. Ela me ensina que eu devo trabalhar e arduamente, mas descansar do meu corpo e cuidar da minha família. Em síntese, é isso, considerando Deus como o centro da minha existência. Amém? Hoje, especialmente, quando comemoramos o domingo da ressurreição, nós nos lembramos que Cristo ressuscitou no domingo e ressignificou a criação. Na antiga aliança se trabalhavam 6 dias para no 7º esperar a promessa descansando. Cristo já veio, a nossa perspectiva mudou. Nós já descansamos porque Ele já veio e trabalhamos até o retorno da sua vinda. Até o seu retorno, até a sua segunda vinda. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Senhor Deus, graças te damos, Pai, por essa manhã, pelo estudo da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando Sua igreja, nos fortalecendo. Ó Deus, nos dá Sua força, Sua sabedoria e continua abençoando o Teu povo aqui. Nos ensina, Pai, a praticar a Tua Palavra e continua abençoando o Teu povo no restante desse dia, que é o dia do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.